que o livro do Apocalipse ele é bastante importante na nossa vida quanto cristãos, né? Eu tive pensando algumas coisas antes, né, enquanto eu estava estudando e tal, dando uma lida no tema e tudo mais. E se a gente parar para pensar, seria tão fácil a gente não se reunir sexta-feira à noite, né? Teria tantas outras coisas mais agradáveis, mais confortáveis para a gente estar fazendo. Então, estar reunido aqui realmente é a gente agir totalmente na contramão do mundo, né? E daí, obviamente, se a gente levar isso para Jesus e entender o seu ministério aqui na Terra, a gente vê que realmente ele só fez coisas na contramão do mundo dele daquela época, né? Da sociedade da época dele. Então é bastante satisfatório estar aqui com vocês. E também por ser o último estudo de uma jornada apocalíptica, né? Que nós tivemos aí. A gente passou por tanta coisa, viu tantos assuntos. A gente viu desde João ali na prisão, escrevendo as 7 cartas às igrejas, 7 selos, 7 trombetas, sete pragas, né? Enfim, as 3 mensagens angélicas, e aí fala bastante ali do confronto entre o noivo que está vindo buscar a noiva, que esse mesmo noivo também é o cordeiro em alguns momentos, em outros momentos é um leão, em outros momentos é aquela figura cheia de simbolismos ali, de vestes brancas, com a coroa, com a língua como se fosse uma espada. E a gente também passou por várias histórias ali, da época do Império Romano, Revolução Francesa, Estados Unidos, foi tanta coisa, né? E a gente está chegando agora no finalmente, que a gente vai tratar de um assunto. O tema hoje, pessoal, ele é um pouco mais curto que os outros, tá? Então, apesar dele ser um pouco mais curto, ele não deixa de ser profundo, porque o assunto tratado aqui, na verdade, é o que diz respeito à eternidade, né? Nas últimas semanas, só para a gente poder dar um briefing, né, para dar uma contextualizada, a gente viu ali da volta de Jesus, que acontece com as pessoas que vão serem salvas, algumas serão ressuscitadas e vão para o céu, outras serão glorificadas em vida e irão para o céu. A gente estudou ali um pouco sobre o milênio, que será o período de 1000 anos, que os salvos passarão ali no céu com Cristo. Depois a gente viu também essa nova Jerusalém, essa cidade que nós estaremos no céu, todos nós aqui com certeza, ela vai voltar para a terra e onde vai acontecer o juízo final, e aí sim a destruição do mal vai ser completamente realizada. E a partir de então, a gente vai viver, né, eternamente em uma terra reconstruída, numa terra renovada, né? Eu vou pedir para o Toninho. Toninho, você pode fazer uma oração para a gente começar o estudo? Posso sim, cara. Legal. Vamos lá então, feche seus olhos, por favor. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa semana. Te agradecemos porque o Senhor nos guia todos os dias da nossa vida. Agradecemos a oportunidade de mais um estudo estar comentando, estudando sobre a sua palavra. Que o Senhor, a partir de agora, envie seu Espírito Santo para que nos dê entendimento, abra nosso coração, abra nossa mente, para que possamos entender mais uma vez a sua vontade. Esteja com o Rodney, que vai ministrar esse estudo, esteja com todos os participantes, esteja também com as pessoas que não puderam estar aqui online hoje, mas que o Senhor esteja com elas também. Amém. É o que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou só iniciar o compartilhamento da minha tela. Espero que não haja nenhum problema.
lá. Eu estou abrindo aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Para mim chegou aqui, Roger. É o primeiro slide, né, do Apocalipse. Agora Isso. o segundo. Exatamente. Então, na verdade, assim, o último tema... primeiramente, deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho o costume de falar um pouco mais alto, falo meio gritando às vezes e tal. E hoje, esse tempo maluco, espero que não seja Covid nem nada disso, mas eu tô meio resfriado, tô meio gripado, não sei se é por causa de temperatura e tal. Então, eu vou falar um pouco mais baixo. Se eu estiver falando um pouco mais baixo, vocês me avisam, tá? Assim, o tema é Novo Céu e Nova Terra. Como eu falei anteriormente, o tema ele é um pouco mais curto que os outros, então, obviamente, ele vai ter menos versículos bíblicos envolvidos aí. Então, eu me permiti a colocar alguns outros versículos para complementar um pouco mais do que os versículos que o estudo sugere, tá? Eu queria começar a ler, antes da gente entrar no tema mesmo, eu queria que a gente lesse uma passagem bíblica. Eu vou até pedir para Norma. Norma, você pode ler para a gente João, capítulo 14, versículo 1 a 3? Leio sim. João 14, 1 a 3. Tá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Esses versículos são bastante conhecidos para quem é do meio de igreja, igrejeiro, né, para quem é cristão. Eu até quis começar com esses versículos porque, na verdade, são palavras de Cristo, né? Então, ele, na verdade, corrobora todas as visões, tudo que os profetas falaram, tudo que o apóstolo falou ali no Apocalipse, que ele está preparando um lugar para nós, né? E mais do que isso, o que torna melhor esse lugar é que ele vai estar conosco nesse lugar também, ele vai habitar conosco. Então, é uma promessa fantástica, né? Eu poderia colocar outros versículos aqui, porque tem tantos outros que falam a respeito disso, mas Cristo também, quando ele morre, ressuscita, e ele passa os dias com os discípulos na terra e vai para o céu, a última promessa que ele deixa, ele faz um pedido para quem estava ali com ele, para espalhar o evangelho, né? E ele fala que vai voltar. Ou seja, se ele vai voltar para nos buscar e para realizar e para concretizar essa promessa tão linda que a gente viu nesses 3 versículos agora, né? Então, a gente vai viver no novo céu, numa nova terra. É claro que a gente faz da nossa cabeça muitas... A gente tem que idealizar um pouco como vai ser essa nova Jerusalém, só que acredito que de tudo que a gente pensar, vai ser um lugar muito, mas muito melhor, né? Jerusalém, a gente já falou algumas vezes aqui, algum estudo anterior, mas Jerusalém, a cidade de Jerusalém é conhecida como a cidade da paz. Como no nosso mundo contemporâneo existem outras cidades, Paris é conhecida como cidade da luz, Las Vegas é conhecido como a cidade do pecado, né? E tem tantas cidades aí com alguns adjetivos, alguns apelidos, né? Jerusalém é conhecida como a cidade da paz. Logo, se eu imaginar que eu vou viver na nova Jerusalém, numa Jerusalém melhorada, né? Eu posso entender que essa paz vai ser ainda mais amplificada, de uma forma que eu jamais experimentei enquanto nesse mundo aqui, né? E
como a gente leu no versículo anterior, que a Norma leu para a gente, se Jesus vai habitar conosco na Nova Jerusalém, e ele é o rei do universo, logo a gente vai morar na capital do universo, né? Onde mora o rei, onde mora o presidente, é o lugar da cidade onde governa todo o universo. Então é um baita privilégio, é algo que a gente não tem como medir, não tem como imaginar o quão bom será isso e quão agradável vai ser esse lugar também, né? Eu vou pedir para... Vamos lá, Norma já leu. Ô, Jana. Oi. Você pode ler para a gente Apocalipse 21, versículo 1, por gentileza? Posso sim, só um minutinho. 21. Isso. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Legal. Aqui, na verdade, é João descrevendo aquilo que ele estava visualizando, né? Então, ele está vendo um novo céu, uma nova terra. Porque aquele primeiro já ficou no esquecimento. O que ele está querendo dizer aí, na verdade, é o seguinte, que esse primeiro céu e essa primeira terra, que caiu no esquecimento, nada mais é do que o quê? Que essa terra que nós vivemos hoje, né? Nesse mundo deformado pelo pecado que nós vivemos hoje, né? Eu estava, há uns dias atrás, a gente estava conversando, eu e a Josi aqui, se não me engano, era a respeito de praia, se não me engano, era de mar e tal. Em algum momento a gente comentou um com o outro, eu não lembro quem foi que falou para quem, mas a gente falou assim, poxa, né, se a gente já acha bonito a praia, né, e imaginar que isso aqui, na verdade, é uma deformação do original, do que foi criado, e mesmo assim a gente acha bonito, imagina o plano original como deve ser, né, deve ser algo maravilhoso. Eu vou só pedir licença para vocês, que eu vou pegar um livro ali que eu esqueci de pegar, que eu quero ler só um trecho do que a irmã White fala sobre esse novo céu e essa nova terra. Só um instantinho. Desculpa, gente, aqui eu tinha marcado aqui, daí eu... assim, isso, ela também é resultado de uma visão que a irmã White teve. Não é Bíblia que eu estou falando aqui, não é nenhum versículo bíblico, mas ela diz o seguinte: a grama será de um verde vivo e nunca murchará. Haverá ali rosas e lírios e todas as espécies de flores. Elas nunca murcham ou esmaecem, nem perdem a beleza e a fragrância. O leão que aqui tanto precisamos respeitar e temer, deitará então com o cordeiro, e tudo na nova terra será paz e harmonia. As árvores da nova terra serão retas e altaneiras, sem deformidades. Na nova terra não haverá ventos frígidos, nem mudanças desagradáveis. A atmosfera será perfeita e saudável. Desse relato da irmã White, uma coisa que me chamou a atenção quando eu li isso aqui foi sobre as árvores, que ela diz ali que as árvores serão sem deformidades e tal. Então, a árvore que eu conheço hoje, aqui na Terra, nesse primeiro céu, nessa primeira Terra que eu conheço hoje, é totalmente deformada. Então, eu não tenho ideia de como será essa árvore de forma perfeita. Eu tô claro, falando da árvore, mas imagina todo o resto, né? Imagina todos os elementos, alguns dos elementos que nós nem conhecemos. Então, talvez vai ter cores diferentes, aromas diferentes, cheiros diferentes, vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Então, isso me dá, particularmente para mim, a mais vontade de querer estar lá para conhecer tudo isso. E não só para conhecer tudo isso, né? Mas para partilhar de toda a experiência que vai ser viver ali ao lado de Cristo, né? Vamos lá.
Ô, Rod, Oi, pode falar. só falando disso aí, né, da comparação, né? Já teve Aham. pessoas que já questionam assim, e se de repente o céu não for, se eu não gostar quando estiver lá, assim, né? A gente sabe que é muito Não mais vai. do que aquilo que a gente pode imaginar. E os dias que a gente estava em Gramado, Alô? Norma, paramos de te ouvir. Parou de ouvir em Gramado. quando a gente foi para Florianópolis, que a gente gosta muito de Florianópolis, nossa, lá é muito lindo também. Quando a gente chegou em Florianópolis, a gente sentiu aquela sensação, tipo assim, nossa, ficou sem graça, porque a gente estava num lugar tão bom e foi para um lugar que, para a gente, antes de conhecer Gramado, parecia ser melhor. E ali, na hora, a gente conversando sobre isso, o Marcelo até comentou assim, nossa, parece que baixou o nível. Então, assim, a gente ficou conversando sobre isso e eu até comentei assim, no céu deve ser assim, quando a gente tiver, né? Lógico que não dá para comparar aqui, né? Mas só uma experiência assim, no céu, a gente está acostumado com coisas bonitas aqui, coisas boas, que a gente olha e se encanta, mas no céu, quando a gente chega lá, a gente não vai nem lembrar da terra, não vai nem lembrar das coisas que a gente considerava boa aqui, né? Então eu pensei assim, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, deve ser uma diferença tão grande que a gente não vai conseguir nem se lembrar de nada aqui. Inclusive, para quem é mais materialista, gosta, por exemplo, tem gente que gosta de ir para a natureza, tem gente que prefere praia, tem gente que prefere cidade. Tem quem goste de conhecer cachoeira, tem quem gosta de ir para Nova York para que quer ver prédio, ou para Dubai, que seja. Né? Eu acredito que até para esse tipo de gosto, as construções da Nova Jerusalém serão muito mais suntuosas, mas absurdamente. Então, vai ser realmente para. Não importa o que você prefere. O que existe, o que deve existir lá no céu, deve ser algo. Realmente, eu acho que a única palavra que consegue, eu acho que descrever isso é indescritível. Né? Acho que não tem como a gente prever nos nossos melhores sonhos. Mas é isso mesmo, Norma. Realmente, se a gente começar a olhar para a natureza, e olhar para a criação, e mesmo que, por mais que a gente ache bonita, né? No céu, com certeza, vai ser bem melhor, né? Se a gente parar para perceber, os primeiros capítulos da Bíblia, ali em Gênesis, tratam-se da criação, né? Fala ali dos 6 dias, né? Em que Deus criou tudo que existe. E, e fala da criação original, daquilo que era perfeito, né? Que chegou no momento que ele viu que era tão bom que daí ele descansou no 7º dia, né? E se a gente for ver os últimos capítulos da Bíblia, principalmente esses dois que nós estamos tratando mais agora, que é o 21 ali, parte do 22 e tal, ele trata-se da renovação dessa terra. Por quê? Porque nos estudos anteriores a gente entendeu que essa nova Jerusalém, ela vai descer, vai acontecer o juízo final, e de uma vez por todas, essa nova Jerusalém estabelecerá onde nós vivemos hoje, que é o nosso planeta Terra, que a gente conhece. Né? Então, se nos primeiros capítulos de Gênesis, Jesus ali, Cristo fala que era o plano original, que era tudo perfeito, nesse momento de Apocalipse está acontecendo praticamente a mesma coisa, porém a purificação, a renovação, a regeneração da Terra. Então a gente está falando praticamente da mesma coisa. E o que eu achei mais interessante, a mais interessante é o seguinte, que após a criação houve o 7º dia, onde Deus santificou, guardou e descansou, certo? E daí eu vou pedir para a Josi ler aqui, se alguém quiser acompanhar, tá? Tá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 23. Se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês aí, porque não está aqui no estudo, Isaías 66, versículo 23, o profeta Isaías vai dizer o seguinte. Vou esperar só um pouquinho para se alguém que estiver abrindo aí, dar tempo de achar.
Vou ler. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se diante de mim, diz o Senhor. Aqui, na verdade, vocês conseguiram escutar, não? Sim. Sim. Legal. Aqui, na verdade, o profeta Isaías, ele está falando, ele está óbvio, é uma profecia dele. A gente vai falar um pouco disso mais para diante aqui do estudo, na sequência, na verdade. Mas ele está falando desse novo céu e dessa nova terra. Aos sábados, porque aos sábados nós iremos adorar a Deus. Nós iremos louvar a Deus. Então, se no início de tudo, o dia de sábado era importante, e no recomeço de tudo, ele também é importante, porque nesse meio da história que nós vivemos, que é esse período que a gente tenta, a todo instante, reconciliar com Cristo, o sábado não é importante. Eu tive esse insight estudando agora para esse estudo, e assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nós não temos o sábado como dia de adoração, sendo que ele foi estabelecido lá na Terra Perfeita, e quando nós voltarmos a ter o privilégio de viver na Terra de novo, perfeita, ele também será adorado. Ele será separado para que a gente louve e adore a Cristo. Né? Então, assim, é só para dar uma importância a esse templo, no tempo que Deus separou para ele. Né? Eu vou dar sequência aqui, mas eu queria só deixar essa mensagem assim. No céu nós guardaremos o sábado. O sábado não vai cair no esquecimento. Ele não é uma regra apenas tradicionalista ou uma norma, um ritual que a gente deva fazer enquanto nós estamos aqui na Terra. Não. Esse sábado não foi estabelecido para o povo de Israel quando saiu do Egito, ou foi estabelecido para, sei lá, pelos fariseus ali na época de Cristo, do judaísmo. Não, o sábado, ele é eterno, né? Me faz entender que antes da criação do mundo, ele já tinha uma certa importância no céu. Então, realmente, a gente tem que olhar com outros olhos o dia do sábado, porque realmente ele tem essa característica um pouco diferente das outras leis que nós encontramos ali na Bíblia Sagrada. Passando para frente aqui, eu vou pedir, Marisol. Oi. Você pode ler para a gente Isaías 65, 17 a 25? Vou ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Marisol, Oi? segura um pouquinho. Lê de novo o 17 para mim, por gentileza. Só o 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Tá, é só para a gente ir degustando essas palavras de Isaías. Né? Isaías aqui está se referindo os novos céus e as novas terras, e a nova terra. Como a gente leu anteriormente ali, em Apocalipse 21, né? Que vai ter novos céus e novas terras, que o primeiro céu e a primeira terra ficou para trás. Né? Então, Isaías está se referindo aonde? Ele está se referindo à Nova Jerusalém. Então, tudo que for dito a partir de agora, a gente tem que entender que ele está se referindo à Nova Jerusalém. Por que é importante dizer isso? Porque tem uma diferença entre os profetas. Né? Existem na Bíblia os profetas clássicos e os profetas apocalípticos, os profetas que falavam de coisas futuras. Qual que é os dois tipos de profetas? Os profetas clássicos, no qual Isaías é um deles, eles falavam, as mensagens que eles passavam ali eram
para o presente. As mensagens eram para os tempos dele, para os dias deles, certo? Isaías, Ezequiel, etc. Então, se ele estava falando para os dias dele, eu teria que, se eu fosse um cara quadrado, entendesse a Bíblia assim, não, você está falando para os dias dele, logo, esses versículos aqui não referem-se ao que vai vir para frente. Não, refere-se aos dias de Israel onde Isaías vivia, certo? Seria uma forma lógica até de interpretar. Porém, existem profecias que não foram concretizadas nos dias de Israel. Existem profecias que ainda estão por cumprir. Então, entende-se que, é claro, Deus tem que escrever de uma forma temporal e de uma forma atemporal, para que as coisas façam sentido, né? Então, aquelas profecias que não se concretizaram para Israel dos dias de Isaías são profecias para Israel que vai vir. Porque a gente entende que o povo escolhido de Deus é Israel. Ou Israel que já aconteceu, ou a Israel que está por vir, que é aquela Israel espiritual. Eu, Roger, anseio fazer parte da Israel espiritual, da Israel que é do povo escolhido por Deus. Né? Eu estou fazendo esse comentário aqui para a gente separar bem. Então, quando a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que muita coisa que Isaías disse, por exemplo, aconteceu nos dias dele. Outras coisas não aconteceram nos dias dele. Logo, eu tenho que pegar esse conteúdo e transferir para onde? Para o futuro. E aqui ele foi bem claro no versículo 17, falando exatamente isso. O que a Marisol leu para a gente? Que ali nos novos, ele vê criar novos céus e nova terra. E as coisas passadas nem serão lembradas mais. O que ele está falando? Ele está falando do que está por vir. E ele vai continuar, a Marisol vai continuar lendo para a gente os versículos, e vocês vão ver que esses versículos não se encaixam na realidade que aconteceu de Israel dos tempos de Isaías. Eu consegui ser claro, se eu fui um pouco redundante, não consegui ser didático, e alguém tiver dúvida, a gente pode a gente pode trocar essa ideia, tá? Mas eu vou pedir para a Marisol continuar lendo os outros versículos, por favor. Vou continuar, então. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém a alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá nela... Marisol, segura rapidinho aí também. Segura rapidinho também. Então, Deus está falando que ele está vendo que tem céus, nova terra e tal. Aí aqui ele está transmitindo a mensagem de Deus, né? Falando que ele vai habitar conosco. Tudo que você leu aí, resumidamente, é isso. Que ele vai habitar conosco e não haverá mais pranto e nem choro. Nós vamos ver mais para frente, a gente vai ler esse versículo, que é Apocalipse 21:4, que é um versículo muito conhecido da Bíblia, né? Mas o que Isaías, na verdade, João está falando a mesma coisa que o profeta Isaías disse muitos anos antes dele. Certo? Pode continuar, Marisol, por favor. Versículo 20. Beleza. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos,
E o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, aqui traz muita informação, né, de como será esse novo céu, essa nova terra, né? Ele começou falando ali que não haverá mais pranto, e daí eu complemento com as palavras de João que não haverá mais choro nem dor, né? E ele vai falando como será, alguns pequenos detalhes ali. A gente tem que entender que a Bíblia é um livro extremamente resumido, né? Então passa ali alguns pequenos detalhes de como será o céu. Nesse sentido, a gente pode ver muita coisa, né? Uma delas que ele diz ali é que é o seguinte: nós iremos trabalhar no céu. Fica muito claro, nós iremos plantar, nós teremos funções no céu. Se a gente for revisitar o Gênesis, na época da criação, e ver como foi ali os primeiros dias de Adão e Eva, enquanto eles ainda viviam no Jardim do Éden, a gente vai ver que ambos trabalhavam. Adão tinha uma função no céu. Adão tinha uma função no céu, né? Então, nós também teremos funções na Nova Jerusalém. Acontece que vai ser um pouco diferente, vai ser esse trabalho árduo, penoso, esse trabalho que a gente, muitas vezes, hoje está muito na moda, né? Falar que você tem que procurar aquilo, você tem que procurar um trabalho que te preencha, que te dá prazer. A gente sabe que essa plenitude de prazer na Terra vai ser muito difícil alcançar, é impossível alcançar. Entende-se, então, que um trabalho no céu será algo que você vai fazer feliz, será extremamente prazeroso, né? E vai ser, enfim, maravilhoso. Um outro detalhe que fala nesses versículos de Isaías é que os animais voltarão a ser herbívoros, né? E é engraçado, porque ali fala que eles comerão do feno, da palha, e etc e tal, que o leão e o cordeiro comerão juntos, né? Bom, logo não vai ter mais matança, não vai ter mais caça, não vai ter mais essa barbárie. Tenta imaginar como deve ter sido triste para Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, ver um animal comendo o outro. Deve ter sido uma sensação horrível para eles, né? Para nós, já, assim, não sei para vocês, mas para mim não é legal ver uma cena de caçada, ver um bicho comendo o outro. É muito estranho. Para mim não soa muito natural. Então, aqui Isaías fala que os animais voltarão a ser herbívoros novamente. Outra característica é que nós, todos os salvos, todos os eleitos, viveremos como uma família, né? Eu quero trazer, na verdade, eu quero trazer um assunto à tona aqui, né? Nós vivemos em dias caóticos. A humanidade vive uma realidade extremamente caótica. A gente sabe que a gente vive no meio de um conflito entre Deus e Satanás, entre Cristo e Lúcifer. Lúcifer, sabendo a importância de nós vivemos em comunidade, a importância de nós sermos uma família, o que ele tenta fazer? Destruir a família. Porque ele sabe que destruindo o núcleo familiar, ele consegue destruir a sociedade, automaticamente ele consegue destruir o mundo inteiro, né? E a função da igreja, principalmente, é a gente dar esse senso de comunidade, dar esse senso de família, para que a gente entenda que família não se limita apenas àquela outra pessoa que é ligada por mim por laços sanguíneos. Não. A família, ela vai além disso. Todos nós pertencemos a uma família. Essa é uma das grandes importâncias de você fazer parte de uma igreja, de congregar. Porque ali você entende, por mais que você não pense dessa forma, você vai experimentar isso. E automaticamente você vai começar a entender que família, no seu sentido literal, é mais do que nascer de alguém, ou conviver com o irmão ou com o primo. E essa experiência a gente vai ter de uma forma muito mais perfeita nos céus, né? E quando a gente pensa nisso, a gente logo, eu peguei um outro versículo, tá? Que é Cristo falando,
como será essa questão de família no céu. Eu vou pedir, por gentileza, para o Éder. Eu não estou vendo, se alguém saiu, eu não estou vendo, tá? Então, se não tiver, vocês me avisam. Mas, Éder, você pode ler para a gente, Mateus capítulo 8, versículo 11? Opa. Mateus 8:11. Isso. Tá, para já. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Seguinte, aqui Cristo está falando do reino dos céus. É meio óbvio, né? Mas se muitos sentar-se-ão junto com Abraão, Isaque e Jacó, é porque eles serão reconhecidos. Logo, eu entendo que nós, todos os salvos, que estaremos juntos também com Abraão, Isaque e Jacó, nós teremos os nossos mesmos nomes. Nós não iremos perder a nossa identidade. Nós seremos as mesmas pessoas, porém numa versão perfeita, certo? Então nós iremos ir com os nossos nomes, teremos a mesma identidade, tá? E assim como os discípulos reconheceram a Cristo, quando Jesus ressuscitou, lembra que Jesus ressuscita, e ali ele se encontra com algumas pessoas em 40 dias que ele teve na Terra, depois de ressuscitado, e as pessoas reconheceram a Cristo, certo? Nós também seremos reconhecidos, iremos reconhecer as pessoas nas quais nós conhecemos aqui na Terra. Então a gente não vai simplesmente, agora somos todo parte de uma grande família e não iremos mais reconhecer uns aos outros. Não, nós iremos reconhecer a todos. Isso vai ser muito bacana, se a gente entender. Isso vai ser muito especial. Porém, além desse nosso núcleo familiar que a gente hoje entende, que são nossas famílias de laços sanguíneos, nós iremos viver uma família bem ampliada, né? Dentro desse assunto, existem vários questionamentos, né? Muitas pessoas ficam perguntando, existem muitas dúvidas, será que no céu vai ter isso? Será que no céu vai ter aquilo? Será que vai ser assim, vai ser assado? A gente não tem muitas perguntas, a gente não tem muitas respostas, né? Mas uma das grandes perguntas, questionamentos que fazem é o seguinte: será que no céu vai ter casamento? Será que nessa Nova Jerusalém, nesse momento especial, vai haver casamentos? Né? Nesse sentido, eu vou pedir, por gentileza, para o Toninho. Ô, Toninho, você pode ler para a gente Mateus 22, versículo 30? Mateus capítulo 22, versículo 30? Posso sim, estou abrindo aqui. Mateus 22, 30. Exato. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Aqui é Jesus falando, com toda a sua autoridade de rei do universo. E as palavras que ele diz aqui são mais claras do que a gente possa imaginar, certo? Então, no céu, não haverá casamentos. Nós seremos como os anjos. Nós todos faremos parte de uma única família, né? Porém, nós iremos nos reconhecer, nós iremos festejar, celebrar, nós iremos ter uma vida perfeita em comunidade, etc. Porém, agora a gente vai fazer parte de um todo, de uma família gigantesca, que são os eleitos, né? Então é importante a gente ter essa ciência, porque aqui no livro de Isaías também, nos versículos que a Marisol leu, nos últimos versículos diz praticamente a mesma coisa, né? Que, assim, os velhos não serão mais velhos, as crianças não irão morrer mais, etc e tal, não haverá nascimentos, acho que cita isso, se não me engano. Então, assim, no céu, haverá os salvos, que estão salvos, e a gente vai fazer parte de uma grande família. E tudo isso que a gente teve aqui na Terra, a gente não terá mais. Porém, terá de uma forma muito melhor, né? Muito melhor, de forma perfeita. Será que eu posso entender? Pessoal, se tiverem alguma dúvida e tal, por favor, pode falar, tá? Tony, não, desculpa, Rock.
às vezes a gente fica usando como comparações, né? Ah, mas no céu não vai ter isso, né? E, e na verdade, é que a nossa mente é muito limitada, porque no Realmente. céu tudo vai ser melhor. Você não vai ter uma coisa, porque vai ter outras infinitamente melhores. Não vai ter como no céu você sentir falta de nada, porque o sentimento de falta veio com o pecado. Quando Adão e Eva, antes do pecado, tudo era perfeito na vida deles. Mas depois do pecado, aí tinha falta de paz de espírito, tinha falta de segurança, tinha falta de alimentação, eles tinham que trabalhar arduamente para ter, tinha falta de amor, tinha falta de tudo. Então, o sentimento de falta ele vem com o pecado. No céu não vai existir sentimento de falta. Você fala, ah, mas eu gostava ainda daquilo que tinha lá na terra na época do pecado. Não, não vai ter mais isso. Tudo que tiver no céu é infinitamente melhor do que existe aqui na terra. Não vai ter nada que vai nos trazer um sentimento de falta. Exatamente. Principalmente, igual você falou, e principalmente os sentimentos. Aí você pode pensar assim, poxa, eu vou jogar para você aí, Cauê. Poxa, mas eu não vou. Será que eu vou conseguir amar alguém como eu amo a Lid? Mas e o amor que eu sinto por ela? Como é que vai ser isso e tal? Na verdade, verdadeira, a gente vai. O amor que a gente sente hoje nem se compara ao amor que nós sentiremos no céu, por todos. Então, imagina um amor que a gente conhece aqui na Terra, você podendo sentir por todas as pessoas que estão ao seu redor. Cara, isso deve gerar uma sensação de bem-estar. É um negócio totalmente diferente. Nesse sentido, eu trouxe um vídeo que eu queria que a gente assistisse. E fala sobre o amor, na verdade. Se você por algum instante acha que é impossível você sentir um amor pleno, não. A gente não sente um amor verdadeiro ainda. A gente sente um sentimento legal por alguém, mas o amor de verdade, o amor original, a gente acha que não consegue sentir. Só no céu a gente vai conseguir experimentar e saber o que é esse amor de verdade. Eu trouxe um vídeo aqui para a gente ler, para a gente assistir. É rapidinho. É um comentário de um rabino. Olha que curioso. É um rabino falando sobre amor. E é bem interessante o que ele fala sobre o amor e o que ele fala sobre o amor que você sente por alguém, né? E aí a gente vai ver de uma outra ótica e a gente vai entender como que a gente pode melhorar essa percepção. Eu estou falando do amor, mas haverá no céu outros sentimentos que a gente nem experimentou ainda. Com certeza, né? Então, eu vou colocar aqui rapidinho. Espero que não dê problema, que todos consigam assistir. Só vou pedir para que vocês vão me falando, se vocês conseguem ver minha tela. Estamos vendo sua tela, Rodney. Pode dar play no bicho aí. Tá. Eu estou maximizando a tela aqui. Se o som vai sair legal, né? Exatamente. Essa é a questão. Vamos lá. Tá legendado também, tá? O som é que não tá saindo, Rodney. Não tá saindo som? Não. Que... Acho que tem alguma coisa que você tem que clicar no compartilhamento aí no Skype. Som original do computador, alguma coisa assim. No Zoom tem alguma coisa assim. Talvez aqui no Skype tenha também. Será que tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma... Ó, configurações, áudio e vídeo. Vamos lá, vamos lá. Certo. Será que vai agora? Vou testar lá. Você escuta ou não? Não. Será que é o microfone? Eu tô com medo de mexer aqui e dar pau em tudo aí.
Aí no Viva Voz, Rodney, tá vendo aí no Viva Voz? Aham. Um pouquinho. Quais são as opções que tem aí dentro? Isso. Tem duas. Ao fone e a caixa acústica, né? Eu acho que não é aí, não. Bom, enfim. Então, ó, infelizmente... Oi? Vamos ler, ué. Só Ah, ler. tá. Vamos ler então o que ele fala, porque já vai dar para entender, tá? Uhum. Aí depois você manda o link lá no grupo. Exatamente. Vamos lá. Who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, Eu só why are saio you eating that fish? And he says, because I love fish. You love fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. Because the fish tastes good to you, therefore you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love. And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? It means that he saw in this young woman someone who felt could provide him with all his physical and emotional needs. And she thought in this man, somebody she feels that she could write, that was love. Right? But he was looking out for their own needs. It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said, people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the real answer is, you love those whom you give. And the point is, if I give something to you, I'm investing myself in you. And since self-love is a given, everybody loves themselves. Now that part of me has become in you, right, there's part of me in you that I love. So true love is a love of giving, not a love of receiving. Vocês escutaram alguma coisa, não? Sim, deu para escutar e ler também. Ah, tá. Então, eu na verdade, só para ficar dica, eu tenho que tirar o fone de ouvido aqui do computador para vocês escutarem. Legal. Nossa, muito interessante. Mas assim, desse vídeo, na verdade, o que eu queria que a gente extraísse aqui, ele tem muitas mensagens. Cara, a definição que ele deu para mim é perfeita, tá? Mas o que eu queria extrair é o seguinte: o amor que nós sentimos aqui é realmente um amor egoísta. É um amor egoísta. Ou seja, imagina no céu como que vai ser um amor verdadeiro, sem esses traços que o pecado acabou corrompendo. Nós estamos falando do amor. Imagine todos os outros sentimentos bons que a gente possa sentir um pelo outro ou para com Deus. Vai ser maravilhoso, vai ser perfeito esse convívio que nós teremos em família lá no céu. Então, e esse sentimento se transborda até para os animais. Quando a gente vê na Bíblia citando que o leão comerá junto com o cordeiro. Sendo que hoje a gente vê o quê? O sentimento de egoísmo também. É um comendo o outro. Né? Então, esses são pequenos nuances, são pequenos fragmentos que a gente pode ter da grandiosidade de tudo que vai ter lá no céu. Né? Realmente, esse mundo não é o nosso lugar. A verdade verdadeira é essa. A gente está só de passagem aqui, né? A gente está só de passagem. O mundo é muito caótico, ele está muito mal. A gente tem visto cada vez mais e mais, cada vez mais e mais coisas horríveis.
Mas a gente tem a esperança de que um dia a gente possa estar vivendo com Cristo. Hoje, nossas esperanças são colocadas em líderes humanos, pecadores, egoístas, né, gananciosos. E um dia o nosso líder vai ser Cristo. Imagina que perfeição será viver num lugar desse. Acho que não tem nem como imaginar. E como a gente já leu anteriormente, o próprio Jesus falando que ele está preparando um lugar e ele vai habitar conosco, eu acho que tudo, mesmo tudo sendo perfeito, nada vai ser comparável, mesmo assim nada vai ser comparável, quanto viver ao lado de Cristo. Isso vai ser maravilhoso, maravilhoso. E principalmente nesse milênio, né, como a gente estudou nas últimas semanas aí, a gente aprendendo e vendo todo o plano da salvação, tudo que Deus fez por nós, toda a justiça dele, todo o amor dele, vai ser algo que a gente vai realmente, por mais que lembre de alguma coisa terrena, a gente não vai ter saudade nenhuma de nada disso. Eu não tenho dúvidas disso. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 4. O Luiz Fernando está com a gente, não? Tô sim. Oh, legal, cara. Você pode ler para a gente Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, por gentileza? Leio sim. Legal. 21, 4, né? Exato. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Bom, esse versículo, ele infelizmente é bastante utilizado em velórios, sepultamentos. Infelizmente, porque é um momento triste na Terra, porém, ele traz uma esperança muito grande, né? Para que a gente possa viver num lugar onde nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum luto, nenhum pranto, nada disso vai existir mais, né? Eu acho que, por mais que a gente conheça esse versículo, até quem não é cristão, em algum momento já escutou essas palavras, né? Ele só tem um real significado quando realmente você perde alguém que você ama. Aí sim você consegue entender a necessidade de haver um lugar ou algum momento em que eu posso não mais sentir essa dor, né? Então, essa promessa é muito linda, se a gente parar para pensar. Nós, na verdade, não fomos criados, essa dor que a gente sente pela perda de alguém, eu estou dando exemplo da morte, mas a gente pode dar outros exemplos também. Mas é que eu acho que a morte, ela é muito contrária ao plano original de Deus. Nós somos criados, a nossa natureza, a nossa essência é para viver eternamente. Então, logo quando encaixa alguma coisa contrária a isso, a gente não aceita. Ninguém aceita a morte. É diante dessa não aceitação que Satanás conseguiu colocar religiões, filosofias que trazem um certo, eu estou fazendo aspas com a mão, um certo alento, uma certa conforto para poder enganar as pessoas. Mas a promessa de Cristo é a seguinte: eu estou preparando um lugar para vocês, eu vou habitar com vocês. E nesse lugar não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima, nem choro, nem pesar nenhum. Porque vocês foram criados para viver para sempre. É isso que vocês têm que ser, viver para sempre, né? E a gente vive num mundo muito ruim, muito ruim. E as coisas tendem a piorar. Eu não estou sendo pessimista aqui, eu estou sendo realista e muito pelo contrário, na verdade, estou sendo otimista, porque essa profecia que está escrita para mim aqui, que as coisas vão piorar até acabar tudo, né? Isaías falou lá atrás também as mesmas coisas, que nesse novo céu, na nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, nem pranto, nem nada disso, né? E, na verdade, essa é uma promessa linda, E que tudo de ruim a gente vai deixar nesse primeiro céu e nessa primeira terra que vai passar. Então, no slide anterior eu estava falando das coisas boas. Aqui eu estou falando das coisas
que nós teremos no céu. E aqui eu estou falando de uma coisa ruim que a gente vai deixar para essa terra aqui. Então, olha que maravilha que vai ser essa nova vida que nós teremos. Vai ser perfeito, vai ser magnífico. Além do mais, poder encontrar com essas pessoas que nós perdemos. Já pensou que reencontro maravilhoso que vai ser? Eu acho que não tem palavras para descrever o sentimento. Eu acho que esse sentimento a gente ainda nunca experimentar no céu. Antes de eu ir para a parte final aqui do estudo, eu queria passar um outro vídeo, tá? Eu acho que esse vídeo, ele fala resumidamente do que nós devemos colocar a nossa prioridade. Nosso foco, já que eu estou vivendo nesse mundo caótico, onde tem que estar a minha prioridade? Para onde eu tenho que olhar, né? Então, vou passar um vídeo rapidinho aqui, também é 3 minutos e pouquinho, é bem rápido. E depois dele, a gente vai para a parte final, que eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque a gente vai voltar para Jesus de novo, tá? O que Jesus falou enquanto ele esteve aqui na Terra, tá bom? Só um instantinho. Se alguém já viu esse vídeo, veja de novo, que na minha opinião, a gente tem que ver esse vídeo todos os dias, para a gente realmente viver no propósito correto, tá? Quem assistiu, desculpa por estar repetindo, mas eu acho que a gente tem que ver sempre ele. Tomara que o som pegue também agora. Imagine this rope. Só uma pergunta. Vocês estão escutando o áudio, não? Sim. Sim. Tá, beleza. Vou voltar aqui e vou soltar. Imagine this rope. Okay, pretend this rope just goes on forever. Okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times, doesn't get to the rock. But let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. It just exists forever. See this red part? This would represent your time on Earth. You've got a few short years here on Earth, and you've got all of eternity somewhere else. This is your existence. What blows me away is some of you, all you think about is this red part. All you think about, you're consumed with this. Oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. You're consumed with that. You're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? I'm like, are you kidding me? What about this? What about this? What about all this stuff that's just, it's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And I'm not going to be fooled. I'm not going to spend my life down. You see, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I'm going to be more stupid because that's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're gonna do that right now, just to enjoy it right now, not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart and that I'm dumb.
It doesn't make any sense. Paul goes, I'm not going to look around at all this stuff. And it's tempting. It's tempting to all of us. That's what I'm saying down here. It's crazy because everyone lives that way. Everyone lives for the red part. No one's thinking about the millions of years afterwards. It's this crazy deception that we can't get out of our minds. And Paul goes, I'm not doing that. Because I keep my eyes on that. I keep my eyes on that finish line. And I'm going to forget what's behind me. I'm not looking around. I'm straining. Because I'm straining forward. I'm stretching forward for that mark. I'm going to pass this thing. I'm going to live this out. And I'm going to face him. I'm going to come before the judges, and he's going to hand me that trophy. Because I'm going to get it. And I haven't gotten there yet. Because you better believe I'm using every muscle, exerting every bit about me. Because I'm going to pass that line well. Bom, vocês conseguiram escutar também? O áudio deu certinho, então? Muito bom, Roger. Então, na verdade é o seguinte. Opa! Aqui voltou. Na verdade é o seguinte. A gente está vivendo... Qual a nossa expectativa de vida? 70 e poucos anos aqui no Brasil? E é realmente igual o pastor Francis Chan falou aí. A gente está preocupado com esse pouco tempo. E nesse pouco tempo a gente quer fazer de tudo. E a gente, infelizmente, mantém nossas prioridades e o nosso foco no caminho errado. E, na verdade, a Bíblia, ela é um alerta para que a gente não esqueça do foco correto. Porque mesmo, igual o pastor falou ali, ele estava, na verdade, parafraseando Paulo, né? Tem que esquecer as coisas que ficaram para trás. Tem que me esforçar para esquecer o que ficou para trás. Não me distrair com as coisas que estão ao meu redor. Tentar não me distrair. É difícil, mas eu tenho que não tentar me distrair. E olhar para frente. E quando eu olho para frente, eu tenho que objetivar o quê? Que ele fala da linha de chegada. Que é ir para o céu. Que é viver nessa nova Jerusalém. E realmente é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós somos pecadores. E a gente vive no mundo de pecado. Então as distrações, as tentações, elas realmente tentam tirar a gente do nosso foco. Porém, todavia, entretanto, a gente tem o poder de Cristo, a graça salvadora de Cristo, que nos concede perdão, por mais que a gente vacile, ele vai nos perdoar novamente. O que a gente não deve fazer é fazer com que esse perdão contínuo que ele nos dá através da sua graça seja algo banalizado. A gente não pode banalizar a morte de Jesus. A gente não pode tornar isso algo, meu amuleto, que toda vez que eu preciso é só esfregar ali que vai dar certo. A gente vai estar banalizando Jesus Cristo, o plano de salvação dele por nós, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me esforçar. Mas não vai ser pelo meu esforço, nem pelo meu mérito que eu vou conseguir isso. Não. Vai ser pelo mérito dele. E através desse mérito que eu vou conseguir a vitória. E eu tenho que fazer o quê? Com que as pessoas ao meu redor alcancem esse objetivo. Enfim, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, sobre graça, e eu não quero entrar nesse assunto da questão, né? Mas cabe a nós, hoje, fazermos escolhas. Fazemos escolhas. O apóstolo Paulo, como foi citado pelo Francis Chan, ele viveu uma vida de assassino de seguidores de Cristo. Ele matava cristãos. E em certo momento, após sua conversão, ele virou, talvez, na minha opinião, depois de Cristo, o principal personagem da Terra. Na minha opinião, ele é o principal personagem do cristianismo, é Paulo. Isso me faz crer que eu tenho esperança também. Se Paulo conseguiu, apesar de todo o sofrimento que ele passou e tal, ele conseguiu, eu também consigo. Mas para conseguir isso, a gente tem que fazer algumas renúncias, temos que aceitar coisas novas, né? A gente tem que ser um novo ser. E esse processo, que é o que a gente chama dentro do nosso vocabulário igrejerês, né? De santificação, que é o processo onde eu sou pecador, vivo no mundo de pecado, mas eu tenho que tentar espelhar Jesus Cristo a todo instante. Por quê? Porque nesse caminho eu vou conseguir realmente alcançar a salvação.
Não, de novo, não por meus méritos, mas pelo mérito de Cristo. E a primeira coisa, e para isso a gente tem que fazer duas coisas, e é uma coisa que tipo, são decisões que parecem simples, mas ao mesmo tempo elas parecem que a gente procrastina, né? Enfim, a primeira delas é aceitar Jesus Cristo. A primeira decisão que eu tenho que fazer é aceitar Jesus Cristo. É aceitar o sacrifício que ele fez por mim, é aceitar a sua graça, é aceitar o seu perdão, é aceitar que ele é amor, aceitar que a justiça dele é perfeita, aceitar a sua misericórdia. A partir do momento que eu coloco Jesus no lugar onde ele deve ficar na minha vida, esse processo já começa a mudar por completo. Jesus, quando Nicodemos, que era um fariseu, era um líder religioso, era uma pessoa importante ali em Jerusalém. Quando Nicodemos, ele vai até Jesus, ele vê que Jesus era diferente, ele entende que Jesus podia ser o verdadeiro Messias. Ele chega em Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus fala o seguinte para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente encontra com Jesus, a gente não permanece o mesmo. Tem uma historinha tal, muito curta tal, que fala que eu não sei se já citei aqui, dois amigos iam se encontrar. Eles planejaram se encontrar em determinado lugar. Um deles chegou no horário e o outro não chegava. Minutos ou horas depois, o segundo amigo chegou. E falou: pô, desculpa o atraso, tal, me perdoa. É que, cara, eu tava vindo pra cá e eu tava atravessando a rua, um caminhão passou por cima de mim, me atropelou, me jogou metros de distância pra frente. Enfim, mas aí eu saí correndo e consegui chegar aqui. Essa história é a mais mentirosa possível. Porque jamais, se um caminhão passar por cima de você, você vai conseguir ser a mesma pessoa depois daquele momento. Você vai ficar todo arrebentado. Essa ilustração é para comparar quando você conhece a Cristo. A partir do momento que você realmente conhece a Cristo, você não vai ser o mesmo. Ele vai ser um caminhão para passar na sua vida. E você vai sair daquele momento diferente. Esse é o nascer de novo que Jesus falou para Nicodemos. Certo? Não é o nascer de novo literal que Nicodemos até achou que fosse, achou estranho ali, naquele diálogo. A partir do momento que você conhece a Cristo, você não é mais o mesmo. Então quer dizer que você não vai errar nunca mais? Jamais. Você vai continuar sendo A diferença é que você vai saber que você é um vacilão. E você vai voltar à fonte do perdão e vai encontrar. E esse processo vai ser até Jesus voltar. Então, um ponto é aceitar Cristo. E o aceitar Cristo é aceitar no coração. Mas, Jesus, quando ele foi começar o seu ministério aqui na Terra, dos 3 anos e meio, porque nós conhecemos pouco, não conhecemos quase nada de Jesus, dos seus 30 anos que ele viveu na Terra, antes dele começar o seu ministério. A gente não sabe de quase nada da história dele. Como ele cresceu, como foi a infância, a adolescência, como ele trabalhou, como ele aprendeu a ser carpinteiro, como ele se relacionava com seus amigos. A gente não sabe de nada disso. A gente vem conhecer um Jesus quando ele vai ao encontro de João Batista, ali no Rio Jordão. E ali João Batista, ele olha para Jesus e fala: não, eu não sou digno de te batizar. Vocês acham que Jesus precisava ser batizado? Jamais. Mas ele quis passar por aquele momento para começar uma fase nova de vida dele. Ele quis passar para deixar de exemplo para todos os seus futuros seguidores o que deveria fazer. Então, além de aceitar Jesus no coração, nós devemos também aceitá-lo publicamente, para mostrar para as pessoas ao nosso redor que agora eu sou uma nova criatura. Esse é o propósito do batismo. Essa é a mensagem do batismo. Não é que você, após mergulhar numa piscina, num rio, numa caixa d'água, sei lá qual seja o local que você vai fazer o batismo, você vai se tornar um super-humano. Nada disso. Ali, na verdade, você vai estar reconhecendo que você
o pior de todos os humanos. Só que você encontrou o melhor de todos os seres que podem existir, que é Cristo. E a partir daquele momento você se torna, assim, uma nova criatura e ali você nasce de novo. Eu achei legal, não sabia, essa semana, a gente, quando foi começar a fazer os estudos, o Toninho me mandou pelo WhatsApp todos os slides, todos os conteúdos que a gente fosse abordar, né? Daí, quando eu começar a estudar, eu não achei o tema, o slide do estudo 18. E confesso para você, Toninho, que eu fui abrir esse slide hoje, cara. Os slides eu fui, tipo, abrir só hoje. Eu estudei o conteúdo, só que eu não tinha aberto os slides ainda, né? Aí me deparei com as próximas fotos, que eu achei fantástico daí. Eu não sei. Olha os personagens. Eu até nem pedi para eles lerem a Bíblia hoje, não sei se vocês repararam, que os únicos dois aí não leram eles não leram nenhum versículo aqui. E foi proposital, na verdade, isso. E daí as próximas fotos aqui, na verdade, é um relato fotográfico desse momento que os dois tiveram na vida deles, do batismo. Misericórdia. Isso não foi combinado, hein? E aqui, na verdade, é ali de Cauê. E, na verdade, assim, eu queria terminar fazendo da seguinte forma. Eu quero que o Cauê e a Lid falem a diferença que teve na vida o batismo deles. Depois eu vou continuar, eu vou terminar lendo os últimos versículos do Apocalipse. Pode ser? Claro, Rodney. Então, cara, passo a bola para vocês aí. Mas como estavam essas fotos aí? É porque eu vou explicar porque que essas fotos estão aí. Se eu não me engano, eu não sei se tem um vídeo aí também, né? Mas é que uma vez eu passei essa série na igreja, né? Eu fiz a série inteira. E no final eu coloquei isso aí, porque nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. E eu achei legal colocar, quando eu estava passando na igreja, a respeito do nosso batismo, né? E Deus seja louvado por tudo. Obrigado pela oportunidade de a gente poder testemunhar agora, Roger. A questão é que quando nós tivemos o encontro com Jesus através da sua palavra, porque nós só temos como conhecer verdadeiramente a Cristo através da palavra, porque é aquilo que fala a respeito dele. Não dá para conhecer Jesus de longe, né? Então, a gente conhece a Cristo da forma que a gente tem feito durante todos esses estudos, né? Através da palavra. E não foi possível a gente segurar isso, conhecer e não tomar uma ação. Era algo mais forte do que nós. A gente queria muito ampliar a experiência com Jesus. E então nós optamos pelo batismo. Isso aconteceu em 2015, nem faz tanto tempo assim, né? Fazem apenas 5 anos que a gente se batizou. Foi exatamente no dia 14 de junho de 2015. E me lembro que no comecinho daquele ano, a gente que vinha já estudando a Bíblia, mas não tinha chegado numa igreja adventista ainda. Então, em janeiro, final de janeiro de 2015, nós chegamos na igreja, chegamos pelas doutrinas, né? Primeiro, a gente já estava guardando o sábado, já não comia alimentos impuros, já dizimava, já ofertava, já fazia tudo isso fora da igreja adventista, por aprender isso na Bíblia e colocar em prática. E então nós fomos buscar qual é a igreja que cumpria a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente já tinha começado a viver. E então que nós encontramos a igreja adventista, a única igreja que nós encontramos que segue a Bíblia de ponta a ponta, que ensina a Bíblia de ponta a ponta. E que segue fielmente a palavra de Deus, né? E então nós chegamos na igreja no final de janeiro de 2015, e tivemos mais alguns estudos, aprendemos profecias, que nós já estudamos aqui, das 2.300 tardes e manhãs, dos 1.260 anos da Idade Média, do nascimento da igreja. Fomos ampliando o nosso conhecimento e tomamos a nossa decisão. Se eu não me engano, foi final de março, e o nosso batismo ficou marcado então para junho, né? Que seria o próximo batismo que a gente tinha. A gente estudou todos os temas, e nesse dia foi o dia mais especial da nossa vida. É um dia assim como que a gente teve um encontro com
uma sensação tão forte na hora, desde a preparação para esse dia, aquela ansiedade por chegar logo esse dia, até que a gente foi lá na frente da igreja, confirmou os votos, a hora que a gente entrou no tanque, a hora que mergulhamos, a hora que saímos, é uma alegria que não dá para contar. E ali nós cremos que nós estaríamos começando uma caminhada com Jesus, mas agora uma caminhada que a gente tinha se comprometido com Cristo, diante de todos os nossos familiares, amigos, diante dos irmãos da igreja, e nós não nos entregamos do batismo por entender que a gente já estava perfeito, não. Ali nós nos entregamos por ter a certeza que nós estaríamos começando a caminhada. No dia do nosso batismo foi uma festa maravilhosa na nossa vida, que a gente não tem como esquecer, e a gente até se emociona a ver essas fotos aqui, né? E é uma sensação única. Para nós, o nosso batismo foi o batismo mais bonito que existiu na igreja. Pro Toninho, eu tenho certeza que foi o dele o mais bonito. Pro Rodney foi o dele. E para cada irmão e irmã que está aqui, com certeza o batismo mais bonito foi o dele. Porque não tem como você expressar o que é passar por essa experiência com Jesus. É algo maravilhoso. Vou deixar a Lid falar um pouquinho aqui, ela não quer falar. Não tenho palavras para Mas, expressar esse momento. e Deus seja louvado, assim, sabe? Nós só temos que agradecer a Deus, porque tudo que aconteceu em nossa vida foi Deus que fez, né? E como a gente tem que testemunhar de Jesus, certa vez o jovem gadareno, né? Que ele teve legiões de demônios expulsos do corpo dele, que vivia como um animal. E ele falou: Jesus, e agora, o que eu faço? Ele falou: volta lá para os seus e testemunha. Então, o que eu vou falar agora não é para engrandecimento do homem, não é nenhum sentido de orgulho próprio. Eu simplesmente vou testemunhar a esse respeito. É certo que quando a gente anda na contramão do mundo, quando a gente assume um compromisso com Cristo, a gente passa por dificuldades nesse mundo? Claro. Mas eu te falo que você passa muito mais sem essa ligação com Cristo. Porque quando você passa por dificuldades como um cristão, você passa por dificuldades por ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, Deus mais ainda é fiel a nós, né? Então, quando a gente está sem Cristo, a gente passa dificuldade. É claro que Deus olha e abençoa todas as pessoas. O sol nasce para todos, a chuva nasce para todos. Mas, mais ainda, Deus abençoa aqueles que se entregam por completo nas suas mãos. Não há nada a temer em entregar a vida nas mãos de Cristo. Não há nada. Não se preocupe com o seu emprego, não se preocupe com a sua família, não se preocupe. Não há nada a temer. Todas as coisas, Deus é que passa a tomar conta. E a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que tudo na nossa vida melhorou, tudo. Relacionamento com minha família, com os meus pais, relacionamento meu e da Lid, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa paz de espírito, tudo, tudo, tudo. Não tem nada na minha vida hoje e na vida da Lid que a gente olha e fala assim: ah, mas isso quando a gente não era da igreja ainda era melhor, né? Não, não existe. Deus faz uma obra completa. Passamos por momentos difíceis? Passamos. Depois que eu batizei, que eu já estava 3 anos desempregado, eu fiquei mais 1 ano desempregado ainda. Mas continuei fiel, continuei adorando a Deus, servindo a Deus. E quando Ele me abençoou com o emprego, é o emprego que eu tenho até hoje, foi possível a gente casar, a gente morar bem do jeito que a gente mora hoje, viver bem, viajar, fazer tudo. Então Deus cuida de todas as coisas. E no momento que eu tive desempregado também, nunca nos faltou nada. Pelo contrário, a gente pôde ver milagres ainda maiores das providências de Deus para que Ele suprisse as nossas necessidades. Então, sem mais delongas, o que eu posso dizer é isso. O medo que a gente deveria ser de postergar a nossa decisão, de não se entregar. Porque esse medo, eu concordo, ele é verdadeiro. Mas o medo de se entregar, de forma nenhuma. Deus melhora todas as coisas na nossa vida. Amém. Amém. Bom, e para a gente finalizar essa jornada aí do Apocalipse,
nada mais justo do que a gente ler as últimas palavras do livro de Apocalipse. Eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês aí, Apocalipse 22, a partir do versículo 12, até o final da Bíblia. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Bom, então com essas palavras que eu gostaria de encerrar. Amém, bem alto. Amém. 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 Acho que nada melhor terminar o estudo com essas palavras do apóstolo João ali, né? Na verdade, de Cristo, né? Colocado aqui no Apocalipse. A gente poderia falar muito mais coisas, poderia, enfim, falar muitas, citar outras frases, enfim, mas nada mais justo que terminar assim. Espero que tenha sido bom para todos nós, para mim foi, e que a gente possa sempre estar amadurecendo e que esse estudo possa ter fortalecido um pouco mais a nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, né? Certo? Amém. Só gratidão, Rod, por todos os momentos que nós vivemos, né? Deus, que nós vivemos todos. Deus seja louvado por tudo, né? Quanto que eu aprendi durante esse estudo, nossa. Com certeza, estamos saindo bem mais fortalecidos na fé do que entramos. É verdade. A gente também, assim, ficamos com esse sentimento mesmo de que a gente se fortaleceu, sabe? É doido porque a gente, querendo ou não, já teve muito contato, né, com o Apocalipse e parece que dessa vez a gente estudando, a gente parece que fez ainda mais sentido, né? Com a situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que pra gente, assim, foi importante a gente estudar de novo esse livro, viu? Assim, o sentimento realmente é de gratidão, né? É conseguir, igual o Cauê falou, conseguir iniciar o estudo do Apocalipse, que não é um livro fácil, né? A gente sabe que às vezes pode ter ficado muitas dúvidas ainda. É um livro para a gente estudar sempre, mas a gente conseguiu começar e finalizar ele. Então, assim, só de ter concluído aí com sucesso já é uma alegria sem fim. Amém, isso aí. É verdade. Eu também quero dizer assim que, nossa, que o maior conhecimento que eu tive sobre o livro de Apocalipse foi nesse estudo, né? Desde que eu me batizei em 2015 também, que mesmo ano que ali de Cauê. Só que eu fui em outubro. E assim, até então eu já tinha estudado Apocalipse. Que bom. Em outros momentos, mas assim, esse estudo foi de extrema importância para crescimento espiritual. Assim. Eu até me emocionei aqui agora no finalzinho, porque assim, ó, Deus seja louvado por isso, né? E que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Bom, é isso aí, gente.
fazer a oração final e que a gente possa continuar essa pegada aí com outros temas, enfim. Rodney, Oi. eu gostaria de ouvir os nossos demais amigos que estão no grupo, se gostaram do estudo, se acharam que foi bom, assim, foi um alimento espiritual positivo, até para a gente saber como dar andamento em próximos estudos, né? Se o tema foi relevante. Eu gostei bastante. Eu também gostei bastante. A gente podia ver Daniel. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Que Daniel é muito top, né? Também poderíamos fazer próximo. Sim. A gente já estaria encaminhado para isso também, né? Eu gostei. A gente aqui também gostou muito, viu? Demais, tremendo. Foi muito aprendizado, né? A vida Muito toda mesmo. na igreja tinha coisa que eu, nossa, nunca ouvi falar disso. Então agora a gente pode programar, né? Para começar o próximo estudo. A gente pode continuar assim mesmo, na sexta-feira, só mudar o livro. Por mim, podemos continuar. Sim. Livro de Daniel. Se os meninos toparem aí, se todo mundo topar, tamo junto. A gente topa também. Então, beleza. Então, semana que vem a gente já emenda já. Uhul! Uhul! Isso aí. Legal. Combinado. É isso aí, gente. Vamos fazer a oração final? Por tudo, né? Posso dar um spoiler? O livro de Daniel é um livro encantador, né? Mas o que me marcou foi quando a gente conheceu a igreja e teve mais estudos, né, antes do batismo, e que o seu Mário chegou na casa do Cauê, nós estávamos lá esperando ele, e aí ele disse assim: hoje nós vamos estudar a história do mundo em um capítulo da Bíblia. E é no livro de Daniel. Então, fica aí esse spoiler aí para atiçar Curiosidade. a curiosidade. A história do mundo em um capítulo. Legal. Não é nenhuma pegadinha, é exatamente isso mesmo. Pegadinha, é pura realidade, né? E eu fiquei maravilhada porque não tinha esse conhecimento que a história andava junto com a Bíblia, né? Não tinha conhecimento disso. E, nossa, foi incrível. Daniel, que é o livro que você fala que muitos estudam e até se convertem por tanta coisa que bate ali com a história. Né? Muito bom mesmo. Sim. O Marcelo mesmo, ele se converteu com o livro com o estudo do livro de Daniel. E ele era da congregação. Então, o livro de Daniel, esse capítulo aí realmente fez toda a diferença para poder ele aceitar a mensagem. Legal. Amém. É isso aí. Vamos lá para a oração final. Amém. Fechemos nossos olhos. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de finalizarmos o estudo tão difícil. A gente sabe que quando a gente se propõe a fazer um projeto desse, muitas coisas acabam querendo nos atrapalhar, desviar nossa atenção, atrapalhar nossos encontros, porém, a gente sabe que seus planos são muito maiores para nós e que a gente chegar até aqui é uma grande alegria. Que a gente possa sair desse estudo melhor, pessoas melhores, e entender que o que tem por vir é bem maior do que a gente pensa e bem melhor do que a gente vive hoje na Terra. Esteja com todos os nossos familiares, as pessoas que não conseguiram comprar estudo hoje aqui, que a gente possa sempre estar espalhando a tua mensagem, possamos ser
pequenas sementes ao redor do mundo e que a gente possa atingir, não só com palavras, não só com demonstrações, mas sim com o nosso comportamento, com a essência de Ti, que nós possamos ser transmissores do Teu amor, sem mérito nenhum em nós. Esteja conosco agora durante essa noite, que a gente possa descansar, que a gente possa, que os Seus santos anjos possam estar ao redor dos nossos lares, nos protegendo de qualquer mal, e que a gente possa ter um sábado bem abençoado. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. É isso aí, valeu, Rosa. gente. Valeu. Muito Obrigada. 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 Boa noite.